tá bom? Bem, então vamos recomeçar. Já que vocês já estavam ouvindo, né? Paz do Senhor a todos. Satisfação tê-los aqui para a nossa primeira transmissão do estudo de professores. Mais um serviço que nós estamos agregando ao nosso pacote EBD Inteligente. Todos vocês que estão aqui estão porque assinaram esse pacote. Então, esse é um estudo exclusivo. O link dessa transmissão é exclusivo para vocês que assinaram, estarem assistindo e também interagindo com a gente aqui no chat ao vivo. Essas nossas transmissões, elas ficarão sempre salvas em meu canal no YouTube e vocês poderão estar assistindo depois, para rever o conteúdo ou assistir, se não puderem assistir ao vivo. O ideal é acompanhar as transmissões ao vivo, porque aí a gente pode fazer isso que vocês já estão fazendo aí, né? Interagirmos uns com os outros. Estou vendo aqui, nós já temos o professor Silvio Renato, Darley Wilson, Henrique, nós temos aqui Alexandro Rosas, meu irmão, nós temos aqui Joel, Marcos Aurélio, que entrou hoje no nosso grupo, né? Bem-vindo, irmão Marco. Nós temos aqui Gesiel, Grazi Santos e Tiago Teixeira. Muito bem, e outros ainda vão chegar, né? Nós já temos aí, graças a Deus, mais de 50 participantes no nosso grupo no WhatsApp, EBD Inteligente Premium. Bem, nós estaremos estudando em nossos estudos aqui de professores durante esse trimestre. Nossos encontros serão todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas. Sexta-feira, porque aí vocês vão ter um dia para digerir o conteúdo que nós aqui ministramos, concluir o preparo de suas aulas, realizarem aí, fazerem, escreverem seus esboços, coletarem as informações que nós estaremos aqui compartilhando com vocês e também recebendo de vocês no chat. E aí vocês terão todo dia de sábado para organizar o material de vocês e o conteúdo que vocês estarão servindo aos seus alunos no domingo pela manhã. Eu imagino que a maioria, se não todos aqui, tem escolas dominicais, escolas aos domingos. Mas eu também entendo que existem igrejas que têm antecipado para um dia da semana o estudo da escola bíblica. Algumas realizam na quarta, outras na sexta, e outras são escolas sabatinas. Funcionam no sábado. Bem, nós vamos estar realizando aqui nas sextas-feiras, sempre às 22 horas, por os irmãos que trabalham, chegam tarde, podem jantar, descansar, tranquilo, né? Até tirar um soninho ali no início da noite, para virem bem espertos para a nossa transmissão. E os irmãos que vão aos cultos em suas igrejas, geralmente termina 9, 9h30, dá tempo de você chegar em casa, né, organizar seu material, conectar a internet, pegar sua revista, sua Bíblia e tranquilamente acompanhar as nossas aulas. Os irmãos, sempre que precisarem revisitar o conteúdo dessas nossas transmissões, vocês usarão o mesmo link que foi compartilhado lá no nosso grupo, no WhatsApp, tá bom? Por aquele mesmo link, vocês poderão voltar a esse vídeo depois para pegar algum conteúdo que vocês não conseguiram pegar, rever o conteúdo ou assistir em outro momento, se não puderem assistir ao vivo, tá bom? Muito bem. Esse trimestre nós vamos estar estudando a revista de Jovens e Adultos Unificada, que a CPAD, cadê? Vocês já baixaram aí, né? Tá aqui, olha. Que a CPAD está disponibilizando em caráter extraordinário para as igrejas que não quiserem repetir o conteúdo da lição passada, do segundo trimestre, ou que não quiserem adotar outra revista, outro material para os estudos desse trimestre. Então, a CPAD ela está relançando, ela reeditou uma revista que foi do terceiro trimestre de 1993, comentada pelo muito abalizado pastor pentecostal Eurico Bernstein, que, aliás, ele tem muitas produções publicadas pela CPAD. Ele escreveu muitos livros, comentou várias lições, mas uma obra de referência do Eurico Bernstein, que eu até recomendei no nosso grupo, irmã Nina está aí, eu recomendei no nosso grupo
do WhatsApp foi essa obra aqui, Teologia Sistemática. Eu até vi vocês aí, algumas irmãs, professoras, compartilhando algumas teologias sistemáticas que elas têm em casa. Se não me engano, a do Wayne Grudem e outra que eu não vou lembrar agora de quem foi. Mas eu até disse lá que aquelas duas teologias sistemáticas que vocês postaram na foto são de autores reformados, autores calvinistas, né? Então, os irmãos aqui, não sei se tem alguém aqui do grupo que é de uma linha calvinista, de uma linha reformada, ok, sem nenhum problema. Agora, os irmãos que são de uma linha armeniana, pentecostal, enfim, vocês leem essas teologias, como disse Paulo, examine tudo e retende o que for bom, mas os irmãos entendem que a perspectiva desses autores é uma perspectiva calvinista, né? Então, quando vai falar sobre salvação, por exemplo, ele sempre vai falar de salvação por uma perspectiva calvinista. Essa teologia sistemática aqui, do Eurico Besten, que é o mesmo comentarista da lição que vamos estar desenvolvendo aqui hoje, ele é pentecostal, tá bom? Ele é arminiano. Então, aqui você vai ter concordância com a revista que nós estaremos estudando esse trimestre. É uma teologia que não é de muitas páginas, são 368 páginas no total, mas muito bem redigido, muito bem escrito, teologicamente correto, biblicamente bem embasada. Então eu recomendo, e ela é baratinha. Eu comprei ela aqui em uma promoção em Campina Grande por menos de R$50. Né? Vocês podem encontrar ela aí, ela é da editora CPAD, vocês podem encontrar aí na faixa de preço de R$50, R$60. É um ótimo material para você, professor, ter em casa, especialmente se você não tem nenhuma teologia sistemática. É uma ótima teologia sistemática para você começar, tá bom? Tiago Teixeira, ele disse aí, vai sortear essa obra, Tiago? Não. Hoje não, viu, meu xará, Tiago Teixeira? Hoje nós não vamos sortear essa. Essa aqui eu estou só recomendando, porque é do mesmo comentarista da revista. Mas vocês podem adquirir aí pela internet, nas livrarias evangélicas de suas igrejas, com algum amigo que revenda material, livro, Bíblia, enfim, vocês podem aí estar adquirindo. E, futuramente, quem sabe, viu? Nos próximos meses, nada impede de nós estarmos sorteando esse livro entre vocês. Todos os meses, vocês que assinaram o pacote EBD Inteligente, todos os meses vocês concorrerão a sorteios de livros que nós estaremos realizando, sorteios exclusivos para vocês, além de outros sorteios que nós já fazemos regularmente para todo o público na nossa página EBD Inteligente no Facebook e no Instagram, que inclusive eu quero pedir a vocês que nos sigam lá. Quem tem Facebook, quem tem Instagram, sigam a gente lá nessas redes sociais, recomendem aos demais professores, obreiros de escola dominical de suas igrejas, superintendente, secretário, coordenador, professor e também aos seus alunos. Recomenda a todo mundo para acompanhar nosso trabalho e se juntar a nós para estudar a palavra de Deus, tá bom? Darlailson disse aí, a teologia sistemática pentecostal da CPAD. Sim, essa aqui é da CPAD. E também tem a teologia sistemática também da CPAD, da capinha branca, que eu tenho ela aqui, editada pelo pastor Antônio Gilberto. São vários pastores assembleanos que escreveram os capítulos. Pastor Antônio Gilberto escreveu 2 capítulos, se não me engano, sobre a doutrina da salvação e sobre outra doutrina que eu não lembro, o pastor Antônio Gilberto escreveu, e ele foi também o editor-geral, né? Ela também é bem baratinha, essa teologia sistemática pentecostal da CPAD, da capinha branca, tá bom? Muito bem, então vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas, nós temos aqui agora 50 minutos, eu pretendo que a gente, de fato, esteja concluindo esses nossos estudos dentro de 1h e 15 no máximo, até também para não ficar tarde, porque amanhã alguns de vocês trabalham, né? As mulheres aí também têm seus maridos, os maridos têm suas esposas, então a gente não quer também atrapalhar a vida de ninguém, tá bom? Então vamos lá. O tema geral desse trimestre, eu ainda não recebi, não sei se vocês já receberam a revista impressa, mas como tá tudo assim, foi tudo muito rápido, né? A CPAD, a princípio, ela não ia editar uma nova revista, mas depois, no meio do caminho, ela resgatou essa revista de 1993 e trouxe para a gente de novo, que, aliás, é muito bem-vinda, né? Porque eu gosto de estudar os clássicos, eu gosto de revisitar o que os grandes homens de Deus, os grandes obreiros, piedosos, servos de Deus no passado escreveram. Aliás, tem até uma frase interessante do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, que é
aquele crítico de literatura britânico, cristão, dos maiores pensadores do século passado, autor da Crônica de Nárnia, livro que inclusive deu origem ao filme As Crônicas de Nárnia, que é uma trilogia, autor do livro que é um best-seller, Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis, ele dizia que os livros antigos, eles precisam ser relidos, tá? E o nosso professor Jailson Ramos, é ele quem vai ministrar o estudo da próxima semana, meu amigo, companheiro aí de mais de uma década na escola dominical, Paz do Senhor, professor Jailson, bem-vindo ao nosso estudo, irmão Gesiel Ferreira. Ele disse, já consegui a revista impressa. Que bom, ótimo. Eu ainda não consegui. Aqui na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, ainda não chegou. A previsão é que chegue só na próxima semana, enfim. Mas eu vou estar usando aqui a versão digital da revista, tá bom? E também eu fiz a minha impressão, né? Eu fiz a minha impressão aqui, olha, do conteúdo em algumas páginas, inclusive está aqui toda riscada, que eu só sei ler riscando. Não sei se vocês têm essa mania também, mas eu não sei ler se não for com uma caneta perto de mim para fazer minhas notas marginais, minhas notas de margem, de rodapé, escrever meus comentários, enfim, né? Coisa de professor é assim mesmo. Então, o que acontece? O C.S. Lewis dizia que os livros antigos, eles precisam ser lidos porque eles contêm verdade que os livros novos não trazem. Claro que isso não é generalizando, né? Eu sou autor novo, sou um autor recente. Os 4 livros que eu publiquei foram publicados em 2016 para cá, mas ali eu prezo por também o resgate da boa teologia enfim, eu tenho procurado comunicar coisas relevantes para a Igreja do Senhor. Mas quando Lewis diz isso, é para fazer uma crítica inteligente a um amontoado de livros que não dizem nada, de artigos, de textos, de produção literária que não significa nada para a igreja, não comunica nada ao povo de Deus, não traz nenhuma edificação, nenhum conhecimento. Tem muita gente aí escrevendo só para ganhar dinheiro. Tem muito autor best-seller aí que o livro não serve para nada mais do que fazer fogo na fogueira, né? E é um fogo pobre, porque é um fogo que apaga rápido, fogo de papel queima rápido ou apaga rápido, né? Então, revisitar as obras antigas, revisitar os clássicos, como o conteúdo dessa revista, que já vai aí para o quê? De 93, tem 27 anos. Então, nós estaremos estudando um conteúdo que não é novo, não é inédito, é um conteúdo que já tem 27 anos. Então, é bom você, professor, estar atento a isso. Então, tem muita coisa boa que eu até compartilhei no nosso grupo, também na página EBD Inteligente, na minha página pessoal no Facebook. Eu compartilhei um print da lição 3 dessa revista, onde Eurico Besten, na década de 90, início da década de 90, ele já advertia contra as imitações baratas de avivamento espiritual. Ele já advertia contra os falsos avivamentos, os falsos despertamentos espirituais. Então, observe como nós estaremos muito bem acompanhados esse trimestre, né? Então, o tema geral desse trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. O título foi reeditado, né? O título original, deixa eu ver se eu pego aqui no nosso grupo, qual foi o título original dessa revista lá em 1993. Está no grupo também, eu até coloquei no nosso grupo, eu vou compartilhar de novo para os irmãos que chegaram depois, a revista original. A revista, as folhas já amareladas, né? Aquela capazinha antiga da CPAD, é bem interessante, eu gosto de rever esses materiais antigos, né? É uma pena que eu não tenho impresso, para sentir o cheiro do mofo da revista também, que é bom, né? Mas o título geral, o título da revista, lá em 1993, era Avivamento, uma necessidade nos dias atuais. Tá vendo aqui? Olha, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Pronto, olha aí. Aí aqui em azulzinho não dá para vocês verem direito, mas tá aí. Viu? Aí tá aqui, ó, todo o conteúdo da revista, tá vendo? Isso aqui é a revista original, com a diagramação, o editorial de 1993. Então o tema lá era Avivamento, necessidade dos dias atuais. Hoje, essa edição, e tentando trazer um tema que se encaixe à realidade que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, a CPAD colocou esse novo título, que é, repito, deixa eu abrir aqui novamente, Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, o que é que o avivamento espiritual que os crentes do
pós-exílio viveram pode representar para nós hoje nesses tempos de crise que nós estamos vivendo. Né? O que é a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual vivido pelos profetas do Senhor, pela igreja do Antigo Testamento nesse período do pós-exílio, pode nos ensinar hoje, nesses tempos de isolamento social, de pandemia, de desespero no mundo, né? Mas avivamento da esperança na igreja. Muito bem. A nossa primeira lição, ela é intitulada Daniel ora por um avivamento espiritual. Então você vai acompanhar aí, eu não sei como vocês estão fazendo para acompanhar. Quem tem a revista impressa vai acompanhar com a revista em mãos. Quem tem a revista digital, não sei como vocês estão fazendo, se você está acompanhando pelo celular, aí vai ficar difícil, né, para acompanhar o conteúdo. Mas quem está acompanhando pelo computador, pode usar o celular para ver o conteúdo da revista, né? Deixa eu ver aqui quem entrou. José Pedro, Pai do Senhor José Pedro, Deus abençoe. Satisfação tê-lo aqui. Tiago Teixeira comentou, Martinho Lutero disse certa vez, se eu deixar de orar 2 horas todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. É verdade. Tem uma pregação aqui, irmãos, no meu canal do YouTube, depois eu vou colocar o link lá no grupo para vocês assistirem amanhã. Ou quem vai dormir tarde hoje assistir. Ao invés de você estar assistindo filme que não presta na Netflix, você vai ouvir essa pregação. Eu digo ouvir porque realmente é só o áudio. É uma pregação que eu ouvi quando eu era criança. Não faz muito tempo então, né? Eu era criança, eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade, e eu ouvi essa pregação do pastor Josué Gonçalves. Não é o pastor José Gonçalves, que é comentarista das lições bíblicas da CPAD, que vai estar conosco na nossa conferência agora do dia 18. É o pastor Josué Gonçalves, que trabalha com família. Vocês conhecem, ele é conhecido no Brasil inteiro. Mas nessa época, há 20 anos atrás, ele ministrava para todos os departamentos, em todas as áreas, em todos os temas, não apenas família. Né? Ele já tinha esse trabalho com família, mas eu ouvia muito ele ministrar, por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus em Recife. Eu, em João Pessoa, acompanhava pelo rádio os cultos festivos da mocidade, ele sempre ia lá pregar. E tem uma pregação dele, que eu não sei onde foi que ele fez, eu ouvi essa pregação em fita cassete. Vocês se lembram aí da fita cassete? Meu amigo, o Alisson Ferreira, vocês se lembram do tempo da fita cassete? Pronto, eu ouvi essa pregação do pastor Josué Gonçalves em fita cassete. Aí eu gravei, salvei em formato MP3, editei e lancei no YouTube. É uma pregação dele que fala sobre o ministério da oração na vida do obreiro. E aí ele fala, viu, Tiago Teixeira? Ele fala sobre vários homens de Deus que tiveram sua vida movida pela oração, que impactaram épocas, que impactaram gerações por meio da oração. Né? E eu queria muito que vocês assistissem, porque essa pregação, ela eu ouso aqui dizer que ela é a pregação mais importante que eu ouvi em toda a minha vida. Eu ouvi muitas pregações boas. Já ouvi muitas pregações boas de homens e mulheres de Deus. Mas essa pregação do pastor Josué Gonçalves, que não é uma pregação voltada para a família, uma pregação temática sobre família, uma pregação sobre a importância da oração na vida do obreiro, essa foi, até hoje, a mais importante pregação que eu ouvi em toda a minha vida. Não à toa, eu era uma criança quando ouvi, guardei a fita cassete, depois editei MP3, coloquei no meu canal do YouTube e até hoje eu repercuto essa pregação. E se brincar, eu sou capaz de reproduzir metade dessa pregação aqui para vocês, sem errar uma frase. Viu? Porque, de fato, foi uma pregação que me impactou muito e ficou gravado na mente e no coração. Bem, vamos lá. Primeira lição. Daniel ora por um despertamento. Nós temos aqui na nossa leitura bíblica, em classe, um trecho bem dividido. Né? Antes da leitura bíblica em classe, deixa-me fazer menção do texto áureo. O texto áureo, que se encontra em Tiago 5,16, diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha aqui, texto tremendo. A oração de um justo, um só justo, orando, ela tem um efeito. Essa oração ela tem um efeito poderoso. Ela pode muito. É isso que Tiago está dizendo, nos exortando a vida de oração. Aliás, os escritores da Bíblia Sagrada, especialmente os escritores das cartas, das epístolas do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, eles costumavam muito, né, em seus escritos, provocar os seus leitores a uma vida de oração.
A igreja primitiva, porque todos os autores do Novo Testamento são autores da igreja primitiva, são cristãos do primeiro século. Todos eles tinham uma vida de oração. Inclusive, dizem os historiadores cristãos, se eu não me engano, é Eusébio de Cesareia, naquela famosa obra História Eclesiástica, ou História da Igreja, ele fala que Tiago tinha joelhos de camelo. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele tinha joelhos de camelo, joelhos duros, de tanto se gastar de joelhos em oração. A rótula do joelho realmente se gastou, ficou rígido, de tanto ele se ajoelhar em oração. Então, um homem como esse, ele pode realmente recomendar, né? Orai uns pelos outros. Este homem experimentou na pele o poder da oração. Por isso ele recomenda orarmos uns pelos outros e ainda nos encoraja dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu. Aí vocês se lembram daquele hino que fez muito sucesso da Êxila, quando ela dizia, até tocar o céu. Vou te buscar, né, alguma coisa assim, até tocar o céu. Se bem que eu já fiz muita crítica, não ao hino. O hino, tudo bem, o hino está certo, né? Agora eu já fiz uma crítica a quem muitas vezes canta esse hino, não estando nas condições que o hino fala. Porque o hino diz, geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel. Quem realmente faz parte dessa geração que ora como Daniel? Nós vamos ver aqui hoje como é que Daniel orava. Será que todos nós, quando cantamos esse hino, até tocar o céu, nós de fato estamos conscientes do que estamos cantando? Será que de fato nós oramos como Daniel orava? Não só com a regularidade que ele orava 3 vezes ao dia, mas com a intensidade com que ele orava, mesmo debaixo de ameaça de morte. Ele não arredou o pé do seu quarto de oração. Será que nós temos esse desprendimento, essa ousadia, como diz o autor da Carta aos Hebreus, de entrar diante da presença de Deus em oração, mesmo que debaixo de ameaça, de prisão e de morte? Né? Então é preciso ter muito cuidado quando a gente canta. Costumam dizer que quem prega tem que viver o que prega, mas eu também digo que quem canta tem que viver o que canta. Se não vive, Deus vai experimentar lá na frente. Deus vai testar lá na frente. Hoje eu ministrei na minha igreja, eu preguei na minha congregação, e eu até disse, olha, os crentes passaram a vida inteira recitando o Salmo 91. A Bíblia aberta o tempo inteiro, na estante, no rack, no centro da sala, aberta no Salmo 91. Não temerás espanto noturnos, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. A gente passou a vida inteira recitando esses versículos. Alguns até usando esses versículos como um amuleto da sorte, como um símbolo de sorte dentro de casa. Mas agora, diante desta pandemia que nós estamos vivendo, muitos crentes estão com medo da mortandade que assola ao meio-dia. Estão com medo das setas que vão de dia. Estão com medo das pestilências. Estão se trancando dentro de casa. Estão com medo de sair, com medo de ir à igreja. Né? Não estou falando aqui para ser imprudente e irresponsável. Estou falando aqui para ser prudente e responsável, mas também corajoso, ousado, confiante em Deus. E, infelizmente, muitas igrejas vão sofrer até o final do ano com esses crentes medrosos e acovardados, que sabem o que diz o Salmo 91, mas que não confiam no Deus do Salmo 91. Né? Então, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Esta é a nossa verdade prática. Alexandre Rosas comentou ali, mande o link desse vídeo, quero ouvir, gosto das mensagens do Josué Gonçalves, terapeuta familiar. Vou sim, viu? Vou sim. Quando terminarmos, ninguém vai sair daqui para ouvir outra coisa, não. Vocês vão ficar aqui até o final, e ao final desse nosso estudo, eu vou compartilhar o link, vocês vão assistir, e eu tenho certeza que vocês vão ser profundamente impactados, como eu fui na minha infância e sou até hoje, todas as vezes que ouço essa ministração. A leitura bíblica em classe, ela está bem repartida. Inclusive, tem aqui um trecho de Daniel 9, Daniel 6, Daniel 2, ele vai regredindo, né? Ele começa por Daniel 9, depois volta para Daniel 6, depois volta para Daniel 2, e termina com os versículos iniciais do livro de Esdras, que, coincidentemente, quem ainda não percebeu, perceba que os versículos iniciais de Esdras são idênticos aos versículos finais do segundo livro das Crônicas. É curioso isso.
Até uma curiosidadezinha para você mandar para os seus alunos aí, né? Quem tem grupo no WhatsApp de seus alunos, de sua igreja da EBD, você manda essa curiosidade para eles observarem lá, só para provocar a leitura da Bíblia Sagrada. Né? Você vai ver que os versículos que começam o livro de Esdras são os mesmos que terminaram o livro o segundo livro das crônicas, quase não saía. O segundo livro das crônicas, tá bom? Aliás, na Bíblia hebraica, diga-se de passagem, na Bíblia hebraica, o último livro do Antigo Testamento era o segundo livro das crônicas. Não é o nosso livro de Malaquias, é o segundo livro das crônicas, tá bom? Só mais uma curiosidade para vocês. Então, bem, eu vou ler aqui a leitura bíblica só porque alguns irmãos talvez não tenham esse. Então, para vocês não ficarem perdidos, eu vou ler, porque a lição, seus 3 tópicos, como é de costume, desde longas datas, esse é o costume da revista, dividir a lição em 3 tópicos para ficar algo bem didático e objetivo. Mas eu vou ler para que vocês estejam situados dentro do conteúdo que os respectivos tópicos vão abordar. Tá bom assim? Então vamos lá, acompanhe comigo. Primeiro, Daniel capítulo 9, versículos 1 a 3. Se você vai acompanhar com a Bíblia, abra aí. Daniel 9, 1 a 3. Deixa o guarda aqui da rua passar. Diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, aliás, se pronuncia Medos, viu, irmãos? Porque remete à região da Média, a coalizão que foi formada entre os Medos e os Persas, que corresponde justamente à parte, ao peitoral e aos 2 braços, que Nabucodonosor viu em seu sonho, que os seus magos não conseguiram adivinhar, nem muito menos da interpretação. Vocês se lembram? O sonho que Nabucodonosor teve da grande estátua, cabeça de ouro, peitoral e braços de prata. A cabeça de ouro corresponde ao Império Babilônico, que seria sucedido pelo peitoral e os braços de prata, que correspondem a essa coalizão de 2 reinos, os Medos e os Persas. Medos da região da Média. Então, só enfatizando aqui para os irmãos não pronunciarem medos, né, da palavra medo, assombro, pavor, que a gente fala na língua portuguesa. É medo porque é um adjetivo pátrio. Então, vamos lá. Filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Caldeus e babilônios geralmente são palavras sinônimas no Antigo Testamento, tá bom? Caldeus porque aponta para a região, o espaço geográfico, a região da Caldeia. E Babilônios porque remete ao nome deste reino, deste grande império, que é o Império da Babilônia, que de fato foi um grande império mesmo. Nabucodonosor construiu, alguns historiadores até dizem, curiosamente, que Nabucodonosor foi o mais poderoso imperador de toda a história humana. O grande rei de toda a história humana. Então, não à toa, na visão da estátua que ele teve, o reino de Babilônia, é representado pela cabeça de ouro. Depois vem braço de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e aí representam outros reinos que não vem ao caso falar. Versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. A gente vai adiantar aqui, eu não vou mais me prender a explicações desses textos, para a gente poder explicá-los lá na exposição dos 3 tópicos, tá bom? Nosso irmão Tiago Teixeira perguntou, é correto dizer neobabilônico? Sim, é correto dizer, porque esse império neobabilônico, inaugurado pelo pai de Nabucodonosor, se não me engano, Nabopossalar, o nome dele, se não me engano era esse o nome dele, ele é o ressurgimento do antigo Império Babilônico, que existiu já em séculos passados, com muito menor expressão, e que agora ressurge com a liderança do pai de Nabucodonosor. Viu? Muito bem, Tiago Teixeira. Ele comentou aí, alguns falam que a Babilônia veio de Babel. Exatamente. Você rastreando aí a origem
dos babilônicos aponta justamente lá para os tempos de Babel. Né? Aí fala lá de Nirod, que foi o primeiro grande homem que existiu, né? O primeiro homem poderoso que existiu na face da terra, etc. Vamos lá. Daniel 6, versículo 10. É só um versículo no capítulo 6. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Ou seja, havia uma janela no quarto de Daniel que apontava para as bandas de Jerusalém. Não é que ele podia ver Jerusalém de lá, que ele está distante. Né? Ele está em uma terra distante. Mas a direção da janela, quando Daniel ele abria aquela janela, ele podia, né, dirigir a Deus oração, pensando no seu povo, diante de quem ou para quem os seus olhos estão dirigidos. Né? E isso remete justamente ao que Deus havia dito lá a Salomão, né? Quando orarem, né, eu enviar o povo para uma terra distante, e o povo se voltar para esse templo que Salomão tinha acabado de reconstruir, e voltando-se para este templo orarem a mim, eu os ouvirei. Né? Então, tem todo sentido aqui Daniel ter essa janelinha, não sei se essa janela foi colocada ali a propósito, não é a pedido dele, na construção, não sei. O fato é que tinha essa janelinha que dava para as bandas de Jerusalém. Agora, Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19, ainda na nossa leitura bíblica em classe, diz assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que eram os 3 amigos de Daniel, que foram trazidos exilados para a Babilônia junto com ele, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Aí aqui o capítulo 2 é o segredo quanto ao sonho que Nabucodonosor teve, acordou desesperado sem lembrar qual era o sonho, pediu aos magos a interpretação, eles não deram, e Nabucodonosor resolveu ameaçar todo mundo de morte se não dissessem qual era o sonho nem dessem a interpretação. Por isso que aqui diz, Daniel pediu aos seus amigos para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Aí agora salta a leitura bíblica em classe para Esdras capítulo 1 e os versículos iniciais desse livro que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, abre parêntese, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou. Irmãos, pode parecer meio antididático eu estar lendo aqui, tá bom? Eu estou lendo, como disse, eu estou lendo o texto bíblico, que é longo, inclusive, porque talvez alguns irmãos não tenham a revista, aí para não ficar perdido nas referências, eu estou lendo aqui, mas vocês estão acompanhando, tá bom? Acompanhem aqui. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, versículo 2 de Esdras, capítulo 1. Assim disse o rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com a prata e com o ouro e com a fazenda e com os gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim. Por que de Judá e Benjamim? Abro um parênteses aqui para explicar. De Judá e Benjamim, porque Judá e Benjamim, em uma coalizão, formavam o reino sul de Israel. Vocês sabem que antes do exílio babilônico, o reino de Israel, a princípio, foi um reino só, com Saul, Davi e Salomão. Mas após a morte de Salomão, ascendendo ao trono Roboão, filho de Salomão, o reino de Israel, que até então era um, foi dividido em 2. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Esse reino do sul, ele leva o nome de Judá, porque Judá era a maior tribo. E era em Judá que ficava a capital do reino, a saber, Jerusalém. Tá bom? Então aqui, Judá e Benjamim são mencionados. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
Muito bem. Então, essa é a leitura bíblica em classe da nossa revista. O objetivo geral da lição, que todo professor tem que ter em mente, no desenvolvimento dessa lição, na exposição dessa lição aos seus alunos, o professor tem que ter em mente alcançar esse objetivo geral, que é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então, o grande objetivo da lição de hoje, que vocês vão ministrar domingo que vem, é provocar o seu aluno para uma vida de estudo da palavra e de oração. O professor, ele é um trocar exortação por repreensão ou correção, e não é isso. Uma coisa é repreender ou corrigir, outra coisa é exortar. Essa palavra exortar significa encorajar, provocar o ânimo e a fé do outro. E essa é a nossa missão enquanto professores. Sim, nós corrigimos também, nós repreendemos também com a palavra de Deus, com mansidão, sim, porque a palavra de Deus também é apta para correção e repreensão, disse Paulo a Timóteo. Mas quando eu estou aqui falando de provocar ou encorajar ou conscientizar os alunos sobre a importância de estudar a palavra e de orar, a partir da vida de Daniel como exemplo, então eu estou me colocando como um exortador, um encorajador para os meus. Tá bom? É Barnabé. Vocês se lembram de Barnabé? Filho da consolação, como diz o livro de Atos dos Apóstolos? Assim também somos nós, temos que ser os Barnabés de hoje. Filhos da consolação, consoladores, encorajadores, provocadores do ânimo e da fé dos outros. E aí eu lembro do que escreveu Howard Hendricks, professor norte-americano, no livro que eu também já recomendei para vocês, o livretozinho, intitulado Ensinando para Transformar Vidas. Então, nós que somos professores, nós não temos que ensinar apenas para transmitir conteúdo da nossa mente para a mente do aluno. Como se a mente do aluno fosse uma tábua rasa onde nós despejamos informação e conhecimento. Não. Nós temos que, mais do que informar, nós temos que buscar transformar o nosso aluno pela exposição da palavra de Deus, pela interação dinâmica e pelo afeto, pelo amor que nós dedicamos a esse aluno. Então, ao final dessa aula de domingo, você, professor, você, professora, terá que se certificar de que você alcançou esse objetivo. Meu aluno está hoje, após essa aula, mais encorajado para orar, para ler a Bíblia. Eu estimulei, eu provoquei, eu instiguei. E se nós quisermos fazer isso com eficiência, nós temos que começar pelo exemplo. Porque diz o ditado que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O professor que não ora, o professor que não estuda a Bíblia, o professor que não tem cheiro de devoção, cheiro de espiritualidade, ele vai ser uma lata vazia diante da sua classe. Ele vai ter a teoria, mas ele não tem a vida, a experiência. Ele até tem a informação, mas ele não tem a unção. E bom é quando o professor tem cheiro de oração. Bom é quando a professora é biblificada. Os alunos ou as alunas olham, veem, conhecem, sabem que diante da classe tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, cuja vida piedosa inspira confiança. E cujo exemplo, mais do que as próprias palavras, são um convite sincero a uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Então, professores, biblifiquemo-nos primeiro para biblificar outros. Oremos primeiro para provocarmos o desejo da oração em outros. Nós temos ainda 3 objetivos específicos, que são, primeiro, que corresponde ao primeiro tópico, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, objetivo que corresponde ao segundo tópico, o objetivo específico, pontuar a resposta divina às orações de Daniel, porque Deus é Deus que responde. Lembra-se de Jeremias, que Daniel conhecia e que Daniel cita em seu livro? Deus disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Então, Deus é um Deus que responde quando nós clamamos, quando nós oramos. Daniel orou e ele recebeu a resposta de sua oração. Aliás,
lendo o capítulo 9 em diante, né? Os capítulos 9, 10 em diante de Daniel, a gente percebe uma coisa, que a resposta de Daniel, ela foi dada no mesmo dia que ele orou. Ainda que depois, né, tem aquela história lá do anjo Gabriel, que foi impedido de trazer a resposta de imediato devido a uma batalha espiritual travada no reino espiritual, mas o próprio anjo disse que desde que Daniel propôs em seu coração orar, a sua oração foi ouvida por Deus. Então, quando nós oramos, Deus nos ouve e Deus nos responde. Terceiro objetivo, que corresponde ao terceiro tópico, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Esse tópico aqui, ele é show. Todos os tópicos são muito bons. Eu gostei mais do primeiro e do último. Mas esse último, ele tem lições preciosíssimas para nós acerca do genuíno despertamento espiritual. E é bom que nós tenhamos muita atenção para isso, para que nós busquemos esse genuíno avivamento pelos caminhos que a Bíblia estabelece e encorajemos nossos alunos a também buscar um avivamento genuíno. Não um avivamento de aparência, um avivamento de final de semana, um avivamento manipulado, um avivamento verdadeiro. Bem, na introdução, o comentarista, pastor Eurico Bersten, ele diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Aí eu chamo a atenção para o que ele disse logo em seguida. Quando no ano 606 a.C., Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele ainda era muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Os comentaristas bíblicos, eles não são precisos, nem ninguém pode precisar, porque a Bíblia não diz exatamente quantos anos tinha Daniel. Mas o fato é que Daniel era um adolescente. Nessa classificação etária que nós usamos hoje, Daniel seria classificado como adolescente. O pastor Antônio Gilberto, no livro Daniel e Apocalipse, deixa eu ver se eu estou com esse livro aqui, ele diz que Daniel não tinha nem 18 anos ainda. Ele devia ter ali entre 14 e 16 anos de idade. Alguns dizem que ele tinha no máximo 18 anos. E também seus 3 amigos, Misael, Hananias e Azarias. Isso é muito bom porque, como essa lição é uma lição para uma classe mista de jovens e adultos, então nós poderemos aqui fazer aplicações práticas tanto para os nossos alunos jovens, como para os nossos alunos adultos. Porque, aliás, o livro de Daniel, ele cobre toda a vida de Daniel, desde a sua infância até a sua velhice. Os aproximadamente 60, 70 anos, ou até mais que isso, talvez quase 90 anos Daniel tenha vivido, já que ele viveu os 70 anos do cativeiro, porque ele foi um dos exilados na primeira leva para a Babilônia, e ele lá ficou até o primeiro ano de Ciro, então pelo menos os 70 anos de cativeiro Daniel cumpriu. Por isso ele com certeza teve aí seus 85, 90 anos de idade. Então o livro de Daniel fala de experiências que envolvia Daniel em toda a sua vida. Então eu coloco aqui o seguinte, o que foi que eu anotei aqui? Eu coloquei que, inclusive eu compartilhei isso no nosso grupo do WhatsApp. A uma primeira vista, ele podia parecer fraco. Está dizendo aqui, sua conexão está instável. Muito bem, voltou aqui. Daniel poderia parecer fraco, poderia parecer manipulável, como foi que eu disse mais aqui, ingênuo. Para a Babilônia, um moço, menino, 15, 16, 17 anos, faculdade aqui em Babilônia, vamos dar a ele acesso à literatura, à cultura, à comida, à filosofia, à religião babilônica, e rapidamente nós vamos reprogramar esses judeus e fazê-los adeptos da religião babilônica. Nessa tentativa de reprogramar a mente de Daniel e de seus amigos, Babilônia ofereceu banquetes, ofereceu cultura, e ofereceu até novos nomes. Os nomes de Daniel, Misael, Hananias e Azarias são nomes que na língua hebraica exaltam ao Deus. Mas em Babilônia, eles receberam novos nomes, cujos significados exaltavam aos deuses de Babilônia. Por exemplo, Belsazar. Foi o nome Beltesazar, né? Foi o nome que foi dado a Daniel. Beltesazar. Era o nome que venerava, que exaltava o deus Bel.
um dos maiores, se não o maior Deus de Babilônia. Assim também foi feito com seus 3 amigos, que receberam os nomes de Mesaque, Sadraque e Abednego. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer, eu sempre, quando eu ministro nesse livro de Daniel, nesse primeiro capítulo, eu faço essa exortação, e vocês aproveitem para fazer também aos seus alunos domingo de manhã. Quando a gente vai dar nome aos filhos, a gente tem que ter muito cuidado com os nomes que a gente dá aos filhos. Nós temos que pesquisar o significado desses nomes. Não basta que sejam nomes de personagens bíblicos. Precisam ser nomes de personagens bíblicos, mas que, de fato, exaltem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus verdadeiro de Israel, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você colocar no filho o nome de Mesaque, Sadraque e Abednego, ainda que você queira fazer menção daqueles 3 jovens valentes, você está inconscientemente colocando nomes que exaltam deuses babilônicos. Se você quer honrar a memória desses 3 jovens e quer dar nomes que remetam a esses 3 jovens, então dê os nomes originais judaicos. Misael, Hananias e Azarias, que são nomes que exaltam de fato e de verdade ao nosso Deus. Tá bom? Muito bem. Então, aparentemente, para os babilônicos, Daniel parecia fraco, ingênuo e manipulável. Mas Daniel provou em toda a sua vida que ele, na verdade, era forte, firme. Daniel podia estudar a cultura babilônica, mas ele não absorveu para si a cultura babilônica. E a magia largamente usada pelos caldeus, mas Daniel não absorveu isso para si. Não substituiu sua crença, sua fé em Deus pela crença, a fé, as práticas dos babilônicos. Eu gosto muito, porque Antônio Gilberto, ele diz até uma frase interessante aqui. Tem uma frase que ele vai falar aqui, deixa eu ver se eu gravei aqui essa frase dele, que eu achei bem interessante, quando ele fala da ascensão profissional de Daniel. A ascensão profissional de Daniel, ao mesmo tempo que ele permaneceu. Muito bem, olha, ele diz aqui, pastor Antônio Gilberto, desse livro que eu recomendo para vocês, onde ele com Daniel e Apocalipse, pastor Antônio Gilberto, ele diz aqui o seguinte na página 54. Quem tem esse livro pode consultar. Na página 54, pastor Antônio Gilberto diz assim: muitos cristãos, ao ascenderem, ao subirem, infelizmente decrescem espiritualmente. Você conhece assim? Gente que cresce profissionalmente, mas que diminui espiritualmente. Cresce financeiramente, socialmente, ganha projeção, status, ele cresce, o nome se avulta na sociedade, mas a comunhão com Deus, a espiritualidade, a devoção definha. É um crente naníaco espiritualmente, ainda que gigante politicamente, ainda que gigante financeiramente, ainda que um empreendedor bem-sucedido, um profissional liberal bem-sucedido. Daniel não. Daniel soube entrar de cabeça erguida, viver e morrer de cabeça erguida, como fiel servo do Senhor. Nunca aceitou barganha, nunca se corrompeu moral e espiritualmente, não se encurvou ante o paganismo, as filosofias de Babilônia, antes manteve sempre a postura de um homem de Deus, quer na juventude, quer na idade adulta, quer na velhice. Primeiro tópico vai dizer, Daniel foi despertado para orar. E aí, quando é que Daniel foi despertado para orar? O texto da leitura bíblica que nós fizemos em Daniel, capítulo 9, versículo 1 e o 2, diz que ao ler, aí aqui tem um comentário do pastor Ilco Best na lição, ao ler o profeta Jeremias, talvez o capítulo 29, versículo 10, onde Deus fala ali que cumpridos os 70 anos de cativeiro que os judeus amargariam em Babilônia, Deus destruiria a Babilônia e repatriaria os judeus para Judá, para Jerusalém. Então, Daniel, lendo os escritos de Jeremias, isso mostra para nós que Jeremias, que foi um profeta contemporâneo de Daniel, muito mais velho, é verdade, muito mais idade, Daniel era um menino, Jeremias já era um homem experimentado na vida.
Mas lendo os escritos de Jeremias, que já era tido como escritos canônicos, escritos inspirados, já era tido como palavra de Deus, semelhante, não, igual à lei de Moisés, porque os profetas de Deus no Antigo Testamento, reconhecidos de fato como profetas de Deus, a autoridade deles era igual à autoridade da lei mosaica. Então, o que um profeta de Deus como Jeremias, Ezequiel dissesse, tinha para o povo de Deus o mesmo peso que a lei mosaica tinha. Aliás, essa é uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, né? É que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham autoridade para falar como palavra de Deus. E a mensagem deles equivalia tinha o mesmo peso que a lei de Moisés, os 5 livros que constituem o Pentateuco. No Novo Testamento já não é assim. Os profetas do Novo Testamento, os profetas que são dons de Deus à igreja, eles têm que ser submetidos à Bíblia, que é a única palavra de Deus de fato. Deus pode falar através de um profeta hoje. Entretanto, sua profecia precisa ser avaliada e julgada pela igreja, conforme Paulo ensina. E a sua palavra, ela não tem autoridade igual à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é regra de fé e prática para toda a igreja. Assim creem os protestantes. A palavra de Deus ela tem peso aqui, na China, no mundo inteiro. A profecia, ainda que verdadeira, ela não tem necessariamente um efeito sobre a igreja no mundo inteiro, mas apenas um efeito, uma aplicação local, muitas vezes até pessoal, particular. Tá bom? Então, o que é que eu acrescento aqui para você tomar nota? Eu acrescento que o conhecimento e a esperança de Daniel foram avivados mediante a leitura dos livros sagrados. Daniel, ele tinha uma biblioteca, Daniel era um leitor. Daniel era um homem, por isso que o objetivo geral da nossa lição, observem, o objetivo geral da nossa lição é provocar nossos alunos para a leitura da palavra e para a oração. Daniel soube conciliar muito bem as duas coisas. Daniel soube conciliar cultura com religião, erudição com devoção, intelectualidade com espiritualidade. Gravem isso, por favor, vou repetir mais uma vez. Daniel soube conciliar muito bem cultura com intelectualidade com espiritualidade. Ele é um leitor, ele estava lendo. E enquanto lia, enquanto vasculhava sua biblioteca e meditava nos livros, ele descobriu as palavras de Jeremias, que prenunciava o começo, mas também o fim do cativeiro. E aí, o primeiro ponto vai dizer, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. No finalzinho desse ponto, o comentarista diz, Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Aí eu acrescento aqui um comentário meu. Daniel não se permitiu ser reprogramado por Babilônia. Os assédios da religião, os assédios da cultura e costumes pagãos de Babilônia não lhe tragaram, não lhe devoraram. Lamentavelmente, muitos jovens hoje, no primeiro semestre de uma faculdade, já recusam a fé que abraçaram na infância, abandonam a igreja, passam a desconfiar da Bíblia e rejeitam a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 3 anos de faculdade que Daniel fez em Babilônia, de curso superior, não puderam arrancá-lo do seu Deus. Proposta de elevadas posições no palácio, porque Daniel é profeta palaciano, diferentemente de Ezequiel, que profetizou no meio do povo, dos exilados em Babilônia, Daniel profetizou no palácio. O trabalho dele não foi com o povão, o trabalho dele foi com a elite. Foi com os governantes, foi com os poderosos. Mas nem mesmo a convivência com os poderosos pagãos pôde sequestrar Saracás quando ele ainda era uma infante criança antes do exílio babilônico. Que os jovens hoje também sejam estimulados a demonstrarem firmeza
quando assediados pela hostilidade, porque as universidades hoje, impregnadas pelo marxismo cultural, por ideologias de esquerda, pelo esquerdismo, que prega a liberação das drogas, que prega subversão do casamento, que prega a desvalorização da vida desde a concepção e requer o aborto livre. Essas universidades hoje, que são verdadeiras fábricas de ateus ou agnósticos. Se o jovem cristão não estiver bem preparado na palavra, ele cai, ele tropeça. É por isso que eu disse em meu livro Biblifixe, sem querer aqui fazer um merchan, mas um breve intervalo para um breve intervalo comercial aqui com vocês, eu disse em meu livro Biblifixe, Formando a Geração da Palavra, que antes de um jovem se matricular para um curso de uma faculdade, ele deveria ter lido a Bíblia toda pelo menos uma vez, deveria ser aluno frequente de escola bíblica dominical e deveria ter, eu diria até, meus irmãos, e aqui fica uma dica para vocês, um curso teológico, aqui fica a dica, quem quiser abrace isso na sua cidade, na sua igreja, um curso teológico. Não tem um pré-vestibular? Não tem os cursinhos pré-vestibular que oferecem conhecimento técnico para os vestibulandos para preparar os nossos jovens para a faculdade? Porque é um ambiente hostil. Eu já estive lá, no curso de letras, e eu vivi a hostilidade de muitos professores ateus agnósticos e falsos cristãos também, que tinha muito. Viu? Pregando sem nenhuma necessidade, mas pregando contra a nossa fé. E eu via colegas de classe baixando a cabeça, tímidos, envergonhados, muitos calados e sendo devagarzinho, sutilmente atraídos para as vãs religiões. Daniel não caiu, Daniel não cedeu. Babilônia não conseguiu reprogramá-lo, não conseguiu dobrá-lo, porque ele tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração. O segundo ponto vai dizer, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Eu gostei dessa expressão, estatura espiritual. Estatura espiritual. Ele era pequeno, porque era muito jovem, adolescente ainda. Certamente, fisicamente, Daniel, nesse primeiro momento, ele tinha uma pequena estatura física. Mas espiritualmente, eu até coloquei aqui, Daniel sempre foi um gigante de Deus em Babilônia. Ele pode ter sido pequeno na estatura física, mas espiritualmente e moralmente, Daniel sempre foi um gigante. Quantas pessoas são pequenas na moralidade, né? Pessoas desbocadas, cheias de palavrão na boca, pessoas, como a gente diz no popular, enxeridas, sensuais, lascivas, mentirosas, fofoqueiras, mexeriqueiras. São pessoas que moralmente, espiritualmente, são danicas, são apequenadas, são formiguinhas na moralidade da espiritualidade. Ainda que profissionalmente, financeiramente, socialmente, elas sejam tidas por referências na sociedade. Diante de Deus, elas não são nada. Daniel, ao contrário disso, sempre foi um gigante diante de Deus. Daniel nunca se apequenou diante do mundo, embora sempre humilde diante de Deus. Diante de Deus, Daniel sempre foi humilde. Sempre reconheceu a superioridade de Deus. Mas, como um representante de Deus, um ministro de Deus em Babilônia, Daniel sempre foi um homem altivo, um homem gigante, um homem cuja moralidade, cuja ética, cujos valores chegou até mesmo a inquietar os sátrapas, os governantes que elaboraram lá um plano fajuta para lançar Daniel na cova dos leões. O texto bíblico diz o porquê. Porque Daniel era reto, era íntegro, não aceitava barganha e corrupção em sua administração. Que Deus nos faça assim hoje também, para a glória dele, né? Então, Daniel, ele combatia em oração, ele perseverava em oração. Ele, de fato, era um homem que tinha uma vida. Quando Daniel, ele soube da ameaça do plano lá forjado pelos seus inimigos e que recebeu apenas a chancela, a assinatura do rei,
em sua inocência, porque o rei Dario gostava de Daniel, e se soubesse que aquele plano visava atacar Daniel, o rei Dario nunca teria assinado aquilo. Mas na sua inocência ele assinou, achando que estava sendo bem tratado, bem quisto pelos seus ministros. Quando Daniel, olha como é curioso, quando Daniel soube que ninguém podia durante 30 dias orar ou fazer petição a qualquer outra pessoa ou Deus, que não ao próprio Dario, o que foi que Daniel fez? Foi orar. E a Bíblia diz assim, ele foi fazer o que ele costumava fazer, o que a gente leu na leitura bíblica, capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Desesperou-se, agoniou, se entristeceu? Não. Abriu mão da de oração? Não. Negligenciou a oração para poupar a sua vida? Não. Olhou para o céu e disse, Senhor, o Senhor entende, né? Eu tenho que viver mais um pouco, então assim, daqui para frente, 30 dias sem falar com o Senhor. Não. Quando Daniel soube do édito do rei, o que foi que ele foi fazer? Foi para sua casa, abriu a janela para a direção de Jerusalém, se pôs de joelho, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Por isso que eu disse no início, que é preciso ter cuidado com essa história de geração que ora como Daniel. Será que a gente ora como Daniel? 3 vezes ao dia, e com essa intensidade, com essa coragem, com essa ousadia? Quantos de nós são? Porque temos que atender compromissos no WhatsApp, porque temos que sair correndo, desesperado para o trabalho, para pegar o ônibus, o metrô, o trem, o Uber, porque gosta de acordar tarde, e acordou tarde porque foi dormir tarde assistindo um filme indecente, violento, na internet. Aí não, hoje eu não vou fazer meu devocional, hoje eu não vou... Meu Deus, faz uma semana que eu não pego na Bíblia para ler. Por quê? Porque está supervalorizando as coisas seculares e menosprezando a estatura espiritual que só se alcança mediante a oração. O que é prioridade na nossa vida? Você vai perguntar para os seus alunos o que é prioridade. Será, com toda a facilidade que nós temos para orar, com toda a liberdade que as leis, que a Constituição Federal do Brasil nos garante, liberdade de crença, de culto, de opinião, de expressão, com toda essa liberdade, os crentes não oram? Imagina se saísse aí um decreto federal, né? O comunismo tomasse de conta aí de vez, o esquerdismo, o marxismo cultural tomasse de conta de vez, e os governantes proibissem as igrejas de cultuar, de orar, mesmo não tendo mais pandemia, proibisse. E se algum crente fosse pego fazendo culto doméstico em sua casa, fosse todo mundo preso. O que é que muitos crentes iam fazer? O que já fazem hoje, não orar. Seria só um pretexto a mais para muito crente não orar. Seria só um pretexto a mais para muito crente não buscar a Deus. Daniel, nem mesmo debaixo de ameaça de morte, interrompeu sua agenda de oração. Porque ele orava, e aí vocês vão ouvir essa frase lá na pregação do Josué Gonçalves. Porque ele orava, Daniel foi jogado na cova. Mas porque ele orava, ele foi livrado da boca dos leões. Né? Então isso é importante para nós, meus irmãos. Eu gosto do que dizia um piedoso crente norte-americano chamado Samuel Dickey Gordon. Samuel Dickey Gordon dizia que os grandes da terra hoje são os que oram. O Josué Gonçalves vai citar ele também. Os grandes da terra hoje são os que oram. Os gigantes, os Daniéis de Deus hoje, são os que oram. Dizia Gordon, não me refiro àqueles que falam sobre a oração. Não me refiro àqueles que creem na oração. Não me refiro àqueles que sabem explicar os méritos da oração, que é o que a gente vai fazer no segundo ponto daqui a pouco. Porque muito professor sabe explicar, olha, irmão, quem ora recebe isso, quem ora recebe aquilo, quem ora tem isso, quem ora tem aquilo. Explicar os méritos da oração, qualquer pessoa explica. Até um ateu que ler a Bíblia e que for chamado a fazer uma monografia, um artigo, até ele sabe fazer. Até ele sabe, lendo, dizer o que a oração faz. Os grandes da terra hoje, dizia Gordon, são aqueles que separam tempo para orar e oram. Eles não têm tempo disponível. Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho família para cuidar. Eles não têm tempo disponível. Será que nós somos hoje mais ocupados do que Daniel? Quantas responsabilidades esse homem não tinha no palácio babilônico?
Né? Pensemos, meditemos aqui. Quantas responsabilidades Daniel não tinha? Como talvez um ministro do alto escalão do governo de Nabucodonosor, do governo de Nabonido, do governo de Ciro. Quanta ocupação Daniel não tinha? Mas 3 vezes por dia ele orava. 3 vezes por dia ele orava, e orava fervorosamente. A sua oração é uma inspiração para nós hoje, de reconhecimento da grandeza divina, de confissão de pecado, de arrependimento, de quebrantamento espiritual. Não é aquela oração catar-chinelo, não, para cumprir tabela. Ah, Senhor, bom dia, obrigado, amém. Não. Era uma oração detida. É gastar tempo na presença de Deus. Gordon dizia, eles não têm tempo disponível. O tempo tem que ser subtraído de uma outra atividade qualquer. E essa atividade qualquer pode ser importante e urgente. Contudo, não tão importante, nem tão urgente quanto a oração. Essa é a estatura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não interromper por nada a sua agenda de oração. Se tem que acordar cedo, diga para o seu aluno e tome isso para você, professor. Se tem que acordar cedo porque trabalha de 7 horas, então coloca o celular para programar, para despertar 1 hora antes. Porque aí você vai ter 15, 20 minutos pelo menos a sós com Deus, como Jacó no Val de Jaboque, a sós com Deus em oração, e vai até estar melhor preparado para a labuta daquele dia, porque Jesus disse, os dias são maus. Então, quando você se prepara antes no recinto secreto da oração em sua casa, você sai melhor preparado para o trabalho, para os negócios, para os estudos, para os cuidados e afazeres do dia a dia. Talvez você nem saia de casa, você esteja trabalhando home office, mas quando você começa o dia orando, aí eu cito que alguém colocou lá em cima, né? A frase do Martinho Lutero, que dizia que se não orasse 2 horas no início do dia, teria perdido para Satanás o dia inteiro. Que Deus nos ajude a sermos como Daniel. Eu até coloquei aqui o seguinte, irmãos. Enquanto nos visitam, porque o Eurico Besta, ele comentou dizendo o seguinte, muitos crentes, né, ele fala aqui, muitos crentes no meio do segundo ponto do primeiro tópico, muitos crentes somente visitam de vez em quando o culto de oração. Aí eu comentei aqui o seguinte, enquanto, isso vai no Facebook e vai para o nosso grupo prêmio, viu? Enquanto uns visitam o culto de oração esporadicamente, Daniel frequentava regularmente o quarto de oração. Enquanto alguns crentes visitam esporadicamente o culto de oração, Daniel frequentava o quarto de oração. Aí eu lembrei, sabe, daquele filme que fez o maior sucesso, que eu aproveito, inclusive, para recomendar a vocês assistirem nesse domingo, depois aí do almoço em família, e vocês também sugerirem seus alunos assistirem. Quem assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, vai assistir pela primeira vez. Um filme que tem tudo a ver com essa lição, sobre o peso, a importância e os frutos que colhemos pela oração. É o filme Quarto de Guerra. Anote aí, para você sugerir para os seus alunos. Você já pode sugerir esse final de semana, sejam jovens, sejam adultos. Anote aí. Aí você tenta ver como você encontra aí na internet esse filme, viu? Aonde pode assistir, que eu confesso que eu nem lembro, vou ter que procurar também. Mas vê aí onde você pode encontrar esse filme, dublado preferencialmente. Quarto de Guerra. Aliás, quem aí já assistiu Quarto de Guerra? Comente aí para eu saber, por favor, do chat. Quem aí já assistiu o filme Quarto de Guerra? Eu assisti, eu gostei. Não à toa fez o sucesso que fez. Porque é um filme que mostra como uma pessoa, quando resolve se dedicar a Deus em oração, batalhando em oração como Daniel batalhava, a vitória é certa. Aí a gente volta para o que disse Tiago. Pode muito ter seus efeitos. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Então fica a dica aí, né? Porque esse nosso estudo aqui, eu quero deixar claro para vocês. Esse nosso estudo aqui, a gente está se alongando um pouco hoje, porque teve os próximos estudos, a gente já vai direto para a lição e para os tópicos, vai ser algo mais objetivo. Mas todos os nossos estudos, nós não vamos só comentar a lição. Nós vamos trazer orientações para vocês, professores, aplicarem a lição com os seus alunos. E essas dicas que nós damos aqui são dicas que vão dinamizar a aula de vocês. Olha aí, vocês que têm turma jovem, e podem se reunir mantendo o devido distanciamento social, né? Vocês podem até de repente combinar depois aí, assistirem todos. Eu fazia muito quando eu trabalhava com jovens na igreja, eu fazia a noite da pipoca.
Era a noite da pipoca, era uma coisa animada. A gente levava um filme evangélico, os montes ralados por cima, olha que coisa boa. E ali a gente assistia aquele filme evangélico, comia pipoca, no final fazia um devocional, a leitura de um texto bíblico, cantava um hino, uma oração, era uma bênção. Vocês podem, de repente, fazer aí a noite da pipoca com os jovens. Se pode, mantendo os devidos cuidados sanitários, visto que ainda estamos no meio da pandemia. Mas caso não pode, você pode combinar cada um assistindo na sua casa num horário. E até combinar para eles interagirem no grupo ali, no WhatsApp, abre um chat, sei lá, faz alguma coisa, uma sala de vídeo no YouTube, enfim. Usa a criatividade aí. Para vocês irem comentando o filme ali, interagindo uns com os outros, né? Vou fazer aqui em casa com minha esposa. Vou procurar esse filme e vou combinar com a Alana para eu assistir com a Alana e o Luquinha aqui dentro de casa. Comer pipoca é uma benção. Muitas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Porque quando Daniel lê a palavra de Deus e descobre, olha, vocês estão comentando, né? Assistir, ótimo filme, muito bom, é isso mesmo, né? Muito bom. Então, quando Daniel descobre na sua biblioteca, lendo os textos de Jeremias, que o cativeiro era de 70 anos, então ele percebe, isso já no capítulo 9 de Daniel, não é mais no capítulo 1, ele já não é mais um jovem, vale lembrar, viu, irmãos? Capítulo 1, ele é um menino, tem nem 18 anos ainda. E ele já está na iminência do fim legal do cativeiro. E do direito que Ciro vai conceder logo em breve para o repatriamento dos judeus até então exilados em Babilônia. Tá bom, meus irmãos? Muito bem, deixa eu ver se eu digo mais alguma coisa aqui nos meus comentários para poder adiantar, tá bom? Vamos lá, segundo tópico, vamos acelerar aqui. A Alexandra aqui em casa mais de 10 vezes. Então gostou muito, né? Porque um filme para você assistir mais de 10 vezes é porque gostou muito. O professor Jailson Ramos disse, ótimo filme, é ótimo mesmo, muito bom. Quarto de Guerra, anote aí, compartilha, recomenda. Porque nesse período, tá todo mundo em casa ocioso, sem saber o que assistir. Olha, curiosidade, professores. Curiosidade aí para vocês, tomem nota disso. Eu lia, não lembro onde, eu posso fazer essa pesquisa depois e mandar lá no grupo do WhatsApp. Mas eu li aí a Lures que nesse período de pandemia, a indústria pornográfica ela tem lucrado bilhões. Porque estão os machos em casa, as mulheres em casa, ociosos, né? Fique em casa. Fique em casa, é o que a mídia apelativa tanto diz. Fique em casa, porque tem um bicho para lá fora. Lembra daquele texto de Provérbios? Na minha pregação que eu fiz hoje na minha igreja, eu citei esse texto. Lembra daquele texto de Provérbios? Que o preguiçoso diz, não vou sair de casa não, porque tem um leão lá fora que vai me atacar. É a conversa do preguiçoso. Pronto. Mas agora também está sendo a conversa de muita gente. Não vou sair não, porque tem um bicho papão, tem um leão, que é o coronavírus lá fora para me pegar. Pô, só não sai para a igreja, né? Mas sai para o trabalho, sai para ir pro banco, enfrentar filas, aglomerações para sacar dinheiro, para ir para casa de parente comer churrasco, né? Aí sai. Mas para a igreja, não. Para a igreja, porque o vírus está só na igreja, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, meus irmãos, na verdade, eu nem sei mais o que é que eu ia dizer. Nem sei mais o que é que eu ia dizer. Vamos lá, segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Esse tópico ele é bem breve. Eles são apenas 2 pontos. Ele vai dizer, e eu aqui também vou ser bem breve nele. Esse tópico vai dizer, pastor Eurico Best, ele diz, Daniel havia orado lembrança da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, que diz, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a esperança, ela é... A Manina achou graça e comentou, acontece. Vocês já tiveram isso, né? Vocês se empolgam muito para dizer uma coisa, mas acabam esquecendo que iam dizer tão empolgadamente, né? Muito bem. Deixa para lá, vem, Manina? Não ria não, que a coisa é séria. Mas o que eu estava dizendo é que quando nós lemos a palavra, como Daniel leu, a nossa esperança de dias melhores ela é avivada. A esperança de Daniel do fim do cativeiro, da possibilidade dos judeus voltarem para a sua terra, foi avivada quando ele encontrou a palavra de Deus. É muito semelhante àquele episódio de Josias, o rei Josias, lembra? Quando encontrou a lei do Senhor perdida no templo.
e após o encontro com a lei, um grande avivamento aconteceu em Judá? Pronto, é mais ou menos o que acontece aqui, sendo que em um caráter muito mais particular de Daniel. Quando ele encontra a palavra de Deus por boca de Jeremias, registrado no livro, de que o cativeiro duraria 70 anos, e Daniel percebe que os 70 anos estão se findando, então a sua esperança de dias melhores é avivada. O que eu quero dizer aqui? Para esses tempos difíceis, esses tempos conturbados, de insegurança política, de insegurança jurídica também, esses juízes que nós temos aí no STF, né, que a gente não sabe como eles vão se comportar amanhã, o que eles vão fazer amanhã, né? Se falava muito de um golpe que o executivo poderia dar, mas agora o que a gente vê é uma realidade onde parece muito mais que o judiciário vai dar um golpe no Brasil. Então, nessa insegurança política, jurídica, econômica, social, sanitária que a gente vive, nós precisamos retornar à palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é a esperança para o aflito, para o triste, para o abatido. Precisamos voltar às escrituras sagradas. Por isso, ao invés de enfraquecer as nossas escolas dominicais, nós precisamos fortalecê-las. Porque a escola dominical, ela tem uma força muito mais que os hospitais para tratar essa nação. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Olha as ferramentas que nós temos, oração e palavra. Oração que é poderosa, palavra que é poderosa. Sim, muito bem, obrigado. O Alexandre ali colocou, você ia falar sobre a indústria da pornografia. Obrigado. Boa, professores atentos são assim. De fato, o que eu ia dizer era o seguinte, eu li em um site que dizia que a pornografia, a indústria pornográfica está lucrando bilhões durante esse período em cima da ociosidade de homens e mulheres que estão em casa. Então, por que eu fiz menção disso? Para dizer a vocês que nós precisamos estar mais presentes na internet com a palavra, com o evangelho, com a doutrina, com a mensagem de salvação. Porque Satanás está campeando as almas. Satanás está campeando as famílias, os lares, as casas. Levando cativos, levando para o exílio da pornografia, para o exílio da violência doméstica, para o exílio do vício. Vidas preciosas por quem Jesus Cristo morreu. Então nós precisamos, enquanto educadores cristãos, reforçar as trincheiras. E ao invés de enfraquecer o ensino, fortalecer o ensino. Ao invés de reduzir o nosso trabalho cristão nas redes sociais, multiplicar o trabalho nas redes sociais. E eu louvo a Deus porque essa pandemia veio para nos ensinar normas de usar a internet para a glória de Deus, interação, sim, e edificação mútua. Tanto é que estamos aqui. Olha quanto tempo nós temos a página EBD Inteligente. Mais de um ano. Abrimos no final de 2018 a página no Facebook. Já fizemos muitas lives lá. Mas somente agora nós somos despertados por Deus para esse trabalho exclusivo aqui com os professores, preparando-nos para a aula do próximo domingo. Então vamos usar bem os recursos que Deus nos tem dado, né? Então, o primeiro ponto, o segundo tópico diz, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E o que a Bíblia diz que aconteceu em resposta à oração de Daniel, embora a Bíblia não diga exatamente assim, por causa da oração de Daniel, o rei Ciro se moveu. Não, a Bíblia não diz exatamente isso. Mas é inegável que as bênçãos que sucederam o povo judeu após Ciro assumir o trono, tinha a ver não só com a promessa antiga de Deus, feita por meio de Isaías, quanto à pessoa de Ciro, que viria para libertar o povo judeu, como também tem a ver com uma resposta de Deus à oração de Daniel em seu favor e em favor do seu povo. Porque a oração de Daniel, no capítulo 9, é uma oração de súplica pela misericórdia, pela benevolência, pela graça de Deus para com o povo judeu. E Deus respondeu a essa oração de Daniel, levantando Ciro, como vai dizer aqui, e aí objeto de estudo no segundo e terceiro tópico, Ciro, o grande estrategista, grande militar, grande imperador desse império de coalizão medos e persas. E aí, o que é que faz Ciro? Vai dizer aqui, Esdras capítulo 1, versículos 1 a 3.
e também corresponde aos últimos versículos do segundo livro das Crônicas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. O que significa pregão? Anote aí na sua revista ou na sua Bíblia. Pode anotar, pode escrever. Viu? Pega a canetinha aí e escreva. Ao lado da palavra pregão, se você está usando a versão Almeida Corrigida, o que é pregão? O que é passar pregão, irmão Tiago? É um prego bem grande que ele passou? Não, não é. Não é um prego bem grande. O que é passar pregão? Você pode anotar isso na sua revista, num bloco de nota ou na sua própria Bíblia. Eu conheci um irmão que disse que não riscava a Bíblia porque a Bíblia é boca de Deus. E riscar a Bíblia é como passar batom na boca de Deus. Bobagem. Bobagem. A Bíblia é boca de Deus no sentido metafórico. Não é que a Bíblia seja a boca física de Deus. Porque aí se você botar a boca de Deus debaixo do sovaco, quer dizer que a boca de Deus está beijando o seu sovaco, sua axila? Não. Ela é boca de Deus no sentido metafórico, no sentido de que Deus se pronuncia através desse livro. Então você pode rir, não ria não, irmão Pedro, que é coisa séria. Tem dessas coisas no meio dos crentes ignorantes por aí afora. Mas nós estamos aqui para mudar essa cultura, essa realidade. Professor tem que ser também um escritor, viu, irmão? Você pode chegar nunca a escrever um livro, mas professor tem que gostar de escrever. Professor tem que fazer comentários pessoais, professor tem que fazer esboço de aula, tem que fazer resumo da lição, viu? Tem que se exercitar na escrita também. E usar as redes sociais para isso já é um bom começo. Mas o que é passar pregão? Anote aí. Passar pregão é fazer uma proclamação por escrito e de viva voz. É assim, inclusive, que a versão King James atualizada traduz. Por isso, aí você se lembra do que eu disse no nosso grupo? Quem chegou depois não acompanhou a discussão que nós estabelecemos lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas vocês se lembram que eu disse essa semana? Que é importante que todo professor da EBD tenha pelo menos 3 versões bíblicas diferentes para conferir, comparar o texto e ter um melhor esclarecimento, uma melhor iluminação do significado do texto. E aí eu recomendei Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NVI, NVT, King James, Bíblia de Jerusalém, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e outras. Então veja, se você ler esse texto na versão King James, ela já explica. Passar pregão é fazer proclamação por escrito e de viva voz. Ou seja, Ciro, quando ele assume o trono, ele manda um recado para todo o seu reino, dizendo o quê? Dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos... E Senhor, presta atenção aqui, ó, curiosidade. O Senhor, você observa aí, você está lendo a revista ou a Bíblia? Observe que a palavra Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas. Percebe aí, professor? Está atento aqui? A palavra Senhor no texto de Esdras 1, versículo 1 a 3, está com todas as letras maiúsculas. E aqui vai uma curiosidade que você, professor, vai aprender, se é que você já não sabia, e nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento, significa o texto hebraico original, a palavra ali não é um mero título de tratamento, como a gente quando se dirige ao pai diz Senhor, à mãe Senhora, ou aos mais velhos ou às autoridades. Não é um mero pronome de tratamento. No texto original hebraico, o que aparece aqui é o nome próprio de Deus, Yahvé. Talvez não seja essa a pronúncia correta, porque se perdeu no tempo, né? Nem os judeus sabem a pronúncia correta do nome de Deus. Ela é expressa graficamente pelo famoso tetragrama, tetra de 4, grama de letra. Por isso são 4 letras, YHWH. Ninguém sabe a pronúncia correta, mas estudiosos aí mais recentes dizem que Yahvé talvez seja a pronúncia mais próxima. Mas nós costumamos, por muito tempo, pronunciar Jeová ou Iová. Mas o fato é que Ciro está dizendo Yahvé, Deus dos céus, Deus aqui é Elohim, a forma plural do nome de Deus, Yahvé, Elohim, me deu todos os reinos da terra. O que ele está dizendo aqui? Ele está chamando o Deus dos judeus. Ele está dizendo Yahvé, não foi Bel de Babilônia. Não foi Marduk de Babilônia. Não foram os deuses persas, os deuses dos medos. Foi Yahvé, o Deus dos hebreus
ele me deu todos os reinos da terra. Então ele tem uma convicção de que foi o supremo Deus, o Deus verdadeiro. Foi ele quem deu o poder a Ciro. E de fato isso estava escrito, né? Você vai anotar aí as referências de Isaías. Isaías profetizou cerca de 150. Entre 150 a 200 anos antes de Ciro surgir, no cenário da história, Isaías profetizou o nome de Ciro como libertador do povo judeu do cativeiro. Isaías 44, 28. Isaías 45, 1 a 7, aquele famoso texto que vocês já ouviram várias vezes pregadores pregarem. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, sou Deus. Esse versículo que tanto se prega é uma profecia de Isaías referindo-se às riquezas que Deus daria a Ciro. O próprio Deus chama Ciro de meu pastor, porque Ciro arrebanharia o povo de Israel, fazendo retornar à terra pátria, a terra de Judá. Deus chama Ciro de meu ungido. Curiosamente, essa expressão meu ungido no texto hebraico significa meu Messias. É a mesma palavra que Isaías usa para se referir a Cristo, o Messias vindouro. Deus, o Pai, chama Ciro de meu Messias, porque de fato ele foi um tipo de Cristo. Porque assim como Ciro pôs em liberdade o povo de Deus, Cristo também veio para colocar em liberdade cansados, oprimidos e abatidos, que antes viviam sob o jugo do inimigo, mas que nele creram e agora desfrutam de liberdade. Então Ciro é chamado de Messias, de ungido de Deus. E aí, Ciro, ele diz, ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. E aí eu pergunto para vocês, como se deu esse despertamento de Ciro? Porque o texto bíblico, nem em Crônicas, nem em Esdras, nem também nas profecias de Isaías, diz como Ciro foi ou seria despertado. Aí eu até coloquei aqui, será que algum profeta de Deus falou diretamente a Ciro que ele ia repatriar os judeus? Será que Ciro teve alguma visão, como por exemplo Nabucodonosor teve muitas visões e sonhos, onde ele viu os judeus sendo repatriados e ele entendeu isso como uma mensagem divina e assim ele deveria proceder? Ou será que Ciro teve uma teofania? O próprio Deus dos judeus manifestou-se a ele dizendo, deixa meu povo ir, como Moisés disse lá para o faraó. Como foi esse despertamento de Ciro? Nós não sabemos, é um mistério para nós. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, viveu lá nos tempos dos apóstolos, inclusive. Flávio Joséfo, em sua famosa obra A História dos Hebreus, ele diz que Ciro foi despertado para promover o repatriamento dos judeus a partir da leitura que ele fez dos rolos de Isaías. Isso não é bíblico, isso quem diz, presta atenção, não é a Bíblia quem diz, é Flávio Joséfo. E eu confesso que eu não sei quais foram as fontes que Joséfo usou para fazer essa afirmação. Se foi uma tradição oral, se foram outros documentos que ele tinha acesso na época, que se perderam, e nós não temos acesso, não sei. O fato é que Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, diz que Ciro ordenou, expediu decreto para o retorno dos judeus a partir da leitura que ele fez das profecias de Isaías, 150 anos antes, que profetizavam a vida de Ciro, chamando pelo nome. E quando ele leu isso, porque de fato os reis eles tinham em suas bibliotecas não só obras produzidas pelo seu povo, de sua etnia, de sua religião, mas eles costumavam ler obras famosas de todas as línguas e de todos os povos. E os documentos dos judeus estavam lá. Agora, na biblioteca que o reino Medo-Persa herdou dos babilônios. Então, é uma possibilidade que eu não a excluo de todo. Mas quem está dizendo é Flávio Joséfo, não é a Bíblia, tá bom? Para ninguém ir lá diante dos seus alunos jumentos, a Bíblia diz, não. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que ao ler as profecias de Isaías, ele foi tremendamente tocado e convencido por Deus de que ele deveria fazer aquilo. E ele fez. Né? E ele fez. E aí ele emitiu o decreto. Por isso ele diz, o Senhor me deu e o Senhor me encarregou de edificar a casa, que é o templo em Jerusalém. Né? E aí
segue o segundo tópico, tá bom? As referências em Isaías sobre Ciro, citando pelo nome, são Isaías 44, 28, anote aí, Isaías 44, 28, Isaías 45, 1 a 7, Isaías 48, 14 e 15. E por último, o terceiro e último tópico, não menos importante que os anteriores, aliás, muito importante, vai dizer o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Aí, no primeiro ponto, o comentarista vai falar que Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. E aí ele comenta, cada despertamento verdadeiro faz que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. E aí vocês lembram da própria experiência de Isaías, né? Isaías capítulo 6, quando viu o Senhor, ai de mim que vou perecendo, pois sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. A revelação de Deus produz quebrantamento. Foi assim que eu resumi, inclusive na imagem que eu postei no grupo, vocês têm acesso e eu vou recompartilhar para quem entrou depois do nosso grupo. Os 4 frutos de um genuíno avivamento. Nós vemos aqui nesse último tópico da lição. E eu creio que vocês vão ter tempo de ministrá-lo para os seus alunos domingo. O primeiro fruto de um verdadeiro despertamento ou avivamento, que são palavras sinônimas, espiritual, são, primeiro, quebrantamento. É o que a gente vê aqui no primeiro ponto, na letra A desse terceiro e último tópico da lição. Quebrantamento. Porque Ciro se quebrantou diante da revelação que ele teve de Deus. Que essa revelação tenha vindo por profecia, que essa revelação tenha vindo pela leitura dos rolos de Isaías, assim como Daniel foi despertado para orar, lendo os rolos de Jeremias. Né? Daniel leu Jeremias. Pode ser que Ciro, inteligente como ele era, culto como ele era, tenha lido sim o livro de Isaías e tenha se convencido por obra do Espírito Santo em seu coração de que ele deveria repatriar os judeus exilados. Isso é maravilhoso. É por isso, irmãos, que a gente tem que colocar a Bíblia. Colocar a Bíblia na mão das crianças, colocar a Bíblia na mão dos jovens, colocar a Bíblia na mão do homem intelectual, do nobre, do rico, do famoso, do artista, dos reis, dos governantes, viu? Bíblia para o presidente, Bíblia para o governador, Bíblia para o prefeito, Bíblia. A igreja tem que presentear o mundo com Bíblia. A igreja tem que pregar Bíblia. Porque uma hora ou outra, a Bíblia vai fazer efeito no coração dessas pessoas. Quanto mais Bíblia tivermos na mão das pessoas, e quanto mais Ciro experimentou esse avivamento de quebrantamento diante de Deus, após ler o livro de Isaías, como disse o historiador Flávio José. Quebrantamento e reconhecimento da glória divina é o primeiro fruto de um verdadeiro avivamento espiritual. Como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Pedro. Retira-te de mim, Senhor, que sou pecador. O homem que é realmente despertado, ele reconhece a santidade e a grandeza de Deus e reconhece a sua pequenez, a sua miséria, a sua fragilidade. Segundo ponto, letra B, aí na página 8 de Mestre. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão de Babilônia. Ciro agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los, e devolveu. Então, segundo ponto, o que é que eu digo aqui? Reverência com as coisas santas. E terceiro, restituição ou reparação do erro. Ciro viu os vasos santos que veio do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha roubado, que o Belsazar, filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor, estava agora usando naquele bacanal, naquela festa que ele realizou, usando os instrumentos que tinham sido trazidos do templo sagrado. Belsazar agora está usando com desrespeito, com irreverência, por isso Amão escreveu na parede o fim do seu reino e ele morreu naquela mesma noite. Ciro não, Ciro é reverente. Ciro diz, isso aqui veio de Judá, para Judá voltará. Isso aqui veio do templo do Senhor, para o templo do Senhor voltará. Avivamento espiritual, despertamento espiritual produz senso profundo de reverência pela presença de Deus e pelas coisas de Deus. Que avivamento é esse que tem acontecido em muitas igrejas, onde há algazarra, bagunça, desordem? Que avivamento é esse?
que não provoca reverência nas mulheres, nos homens, nos velhos e nos meninos. Sensualidade reinando em muitas igrejas. Gente que vai com roupa mais curta e mais apertada para cantar no culto ao Senhor do que usaria para ir ao trabalho, para ir a um fórum de justiça, para ir a uma entrevista de emprego. Que avivamento espiritual é esse? Que não promove consciência de temor ante a santidade de Deus. Ciro foi verdadeiramente despertado. Ele disse o que é santo, como o santo deve ser tratado. E ele restituiu. É uma terceira marca. Reparação do erro. Olha, Nabucodonosor errou. Belsazar, seu neto, também. Eu não. Eu vou reparar o erro deles. Vou devolver o que não é nosso, é de Judá. Quando uma pessoa é realmente avivada, ela é levada a reparar os erros que cometeu. Aliás, Provérbios já diz isso, né? Que a virtude do justo na reparação do erro, enquanto o ímpio, o louco, debocha dessa possibilidade. Ah, se vire, tô nem aí, achou ruim que acha. Não, o justo não, o justo repara. Me perdoe, está aqui, peguei, mas estou devolvendo. Aliás, você que pegou o livro emprestado, devolva, viu? Restitua a quem é o dom de verdade. E por último, o último ponto da lição vai falar: Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro chamando de ungido do Senhor. Isaías 45:1. Isso nos permite entender, diz Eurico Bernstein, que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Aí eu coloquei aqui salvação e uma interrogação. Porque eu fico me perguntando, será que Ciro não se converteu? Porque a forma como ele trata, a forma como ele se refere ao Deus dos judeus, chamando de Senhor, Yahvé, chamando pelo nome Yahvé, Deus dos céus, aqui no plural, para dizer que todas as regiões celestiais, ele é Deus. Será que esse homem não se converteu? Esse homem que tem convicção do que lê como palavra de Deus, que tem convicção que Deus falou com ele. E é curioso, irmãos, esse versículo eu quero fazer questão de ler para a gente concluir aqui nosso estudo, viu? Já tendo adiantado muito aqui na hora, mas eu quero fazer questão de ler esse versículo aqui com vocês em Isaías 48, quando Deus diz assim, preste atenção, porque há uma possibilidade de Ciro ter se convertido. Deus o chama de meu servo, Deus o chama de meu pastor, Deus o chama de ungido, Messias no hebraico. E aqui em Isaías 48, versículo 14 e 15, diz assim, olha, ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor, Yahvé, todas as letras em maiúsculo, quando só a primeira letra vem em maiúsculo e o restante minúsculo, é porque a palavra no texto hebraico é Adonai, que é um pronome de tratamento, Senhor, soberano, o dono, o chefe, o líder. Mas quando são todas as letras, aí é o nome próprio de Deus, Yahvé, que as traduções para o português preferiram evitar colocar o nome próprio e colocaram Senhor com todas as letras em maiúsculas. A King James, ela geralmente coloca Yahvé. Ela às vezes coloca Senhor também com todas as maiúsculas, mas ela geralmente coloca Yahvé. Ela preferiu colocar o nome próprio mesmo de Deus. Isso é bom, para a gente saber que é o nome, a identidade de Deus, não apenas um pronome de tratamento que está aqui. Mas olha o que diz, o Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Olha, a forma como Deus se refere a Ciro, meu irmão, e a forma como Ciro se refere a Deus, me dá uma, talvez eu não vou dizer 100% de certeza, eu não sei vocês aí o que vocês poderiam comentar acerca disso, mas me dá pelo menos 90% de certeza que Ciro se converteu ao Deus de Daniel. Ao Deus de Daniel. Talvez até conversando com Daniel, evangelizado por Daniel, ele tenha se convertido. Se isso aconteceu, então em Ciro nós temos uma quarta marca de um verdadeiro avivamento, que é a salvação. Conversão. Todos os grandes avivamentos da história foram marcados por conversões. E o que é conversão? Dizia Maya Piller, uma teóloga pentecostal lá da primeira metade do século passado. Conversão é um giro de volta para Deus. É voltar-se para Deus de quem o homem estava tomando distância e caminhando a passos largos para a perdição.
Então é possível que Ciro tenha se voltado do paganismo, da idolatria, para o Deus de Daniel, possivelmente até evangelizado por ele. Mas, se Ciro não se converteu, o que me parece uma possibilidade muito remota, uma quarta característica, então, ao invés aqui da salvação, seria o serviço. Porque Ciro foi usado por Deus para uma grande obra em favor dos judeus. Todo grande avivamento, há um chamado para o trabalho. Há um chamado para o serviço. Há um chamado para a obra de Deus. Olha Isaías, novamente. Logo depois que Isaías foi tocado nos lábios com a brasa viva tirada do altar, ele ouviu o chamado: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele se prontificou: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo avivamento é seguido por um engajamento espiritual no reino de Deus. Meus irmãos, concluo aqui então o estudo dessa lição, já me desculpando aí com vocês pelo horário. Mas então nós tivemos aqui no primeiro tópico características da vida devocional de Daniel, que são uma inspiração para nós, oração e palavra, palavra e oração, quebrantamento, confissão de pecados seus e de sua nação. E tivemos aqui também ressaltado bastante a importância da palavra para a promoção de um despertamento espiritual, quer tenha sido na vida de Daniel, conforme está provado pelo texto bíblico, quando ele leu os rolos de Jeremias, quer tenha sido na vida de o rei Ciro, quando ele, possivelmente, segundo registra Flávio Joséfo, leu o livro de Isaías. Então aqui eu concluo esse nosso estudo, dizendo a vocês, vivamos uma vida onde a gente alie graça e conhecimento, onde a gente alie palavra e oração. Vocês já conhecem, eu estou cansado de esse episódio em que um velho crente foi certa vez perguntado: o que é mais importante? A palavra? O que é mais importante? A asa esquerda ou a asa direita de um pássaro? A resposta vocês já sabem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Se tem alguma dúvida aí quanto a essa lição, este é o momento, vocês deixem aí, socializem agora a dúvida que vocês têm, para que a gente possa então responder e finalizar esse nosso estudo. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Quem não está assistindo ao vivo, mas está assistindo no sábado, né, que é sexta-feira, 23h45, estamos já perto de meia-noite, Jesus está já voltando. Você se lembra da parábola das 10 virgens? E eis que perto da meia-noite saiu, né, ouviu-se o grito, clamou, aí vem o noivo, saí-lhe, ó, perto da meia-noite. Tem até um hino pentecostal que diz, é quase meia-noite. Jesus, não vou cantar, não, que eu sou ruim para cantar. A irmã Simone perguntou: podemos compartilhar esse estudo? Olha, veja bem, irmãos. Esse nosso estudo aqui, ele é um estudo voltado para vocês que são professores. E para que eu seja justo com vocês, visto que vocês são assinantes, literalmente, né? Vocês estão pagando para estarem aqui. Vocês estão pagando para estarem aqui. Então, eu coloquei esse vídeo no modo privado. Só vai poder assistir esse vídeo no meu canal quem tiver esse link que eu postei no grupo do WhatsApp. Então, aí é o seguinte, conhecimento é uma coisa que eu digo o seguinte, conhecimento, Jesus disse, o que eu vos digo em segredo, preguem sobre os telhados. Né, irmã Simone? A senhora lembra desse texto, quando Jesus disse isso? O que eu vos digo em segredo, preguem sobre os telhados. Então, Jesus está dizendo para trazer do oculto para o público. Então, eu, de minha parte, quero deixar claro, eu, de minha parte, não tenho nenhum problema quanto a vocês compartilharem esses nossos estudos com os professores de suas igrejas, alunos, amigos, conhecidos, enfim, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu não vou compartilhar em nenhuma página, nem nas minhas páginas pessoais. Eu não vou compartilhar na nossa página BD Inteligente no Facebook, no Instagram, não vou compartilhar em nenhum outro grupo do WhatsApp, é exclusivamente para vocês. Porque eu preciso ser honesto com vocês que estão me honrando para estarem aqui. Vocês são assinantes, tá bom? Então, esse foi o combinado. Agora, se vocês desejarem e não verem nenhum problema em socializarem esse conteúdo com outras pessoas, aí eu deixo a consciência de cada um, tá bom? Eu deixo a consciência de cada um. Bem, os nossos objetivos dessa lição foram, primeiro,
conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento. Cumprimos esse objetivo. Enfatizamos a importância da oração. O primeiro objetivo específico foi apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Também cumprimos esse objetivo, porque dissemos que Daniel foi provocado para orar, a oração do 9º capítulo do seu livro, pela leitura que ele fez dos rolos de Isaías e pela esperança que foi renovada quanto ao final do cativeiro babilônico. Segundo objetivo específico, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Também fizemos isso quando, no segundo tópico, ressaltamos o surgimento do imperador Ciro, que já tinha sido pronunciado cerca de 150 a 200 anos antes por Isaías, e todos os benefícios que ele promoveu para com os judeus, não só decretando a possibilidade do retorno, mas ainda dando aos judeus o direito de pegarem auxílio de todos os povos que habitavam nas redondezas para reconstruir a casa do Senhor, o templo sagrado em Jerusalém. E o terceiro e último objetivo foi destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Fizemos isso em 4 pontos. Primeiro, todo despertamento verdadeiro produz quebrantamento espiritual e reconhecimento da glória de Deus. Segundo, todo despertamento espiritual promove consciência da santidade e produz reverência no coração dos crentes. Terceiro efeito, resultado, fruto de um despertamento, avivamento espiritual, foi aqui que nós colocamos restituição ou reparação do erro que foi cometido. E, finalmente, salvação e serviço. Engajamento na obra de Deus, tá bom? Então, obrigado aí a todos vocês, meu irmão, meu mano, Alexandre Rosas, professor Jailson, semana que vem a bola é contigo, viu? Te prepara, homem. Professor Gesiel, ele disse, não esqueça de mandar a mensagem do pastor Josué Gonçalves. Não vou esquecer, mando já para vocês. Vocês vão madrugar aí, assistindo essa pregação e se alimentando. Simone Pinheiro, já respondi, né? José Pedro, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Frase do John Piper, né? Pregador reformado norte-americano. É verdade, muito bem, é isso mesmo. Isso mesmo. Olha, irmão, no dia do juízo final, o Apocalipse não diz que Deus vai abrir o livro das obras? No dia do juízo final, mas eu não tive tempo, Senhor. Mas foi porque eu não tive tempo. Deus vai dizer, peraí, anjo, lê aí. O anjo escrivão do céu, né? Ao anjo escrivão, Deus vai dizer, lê aí, anjo. Anjo, quanto tempo passou no Facebook? Quanto tempo passou no Instagram? Foi por falta de tempo mesmo? Russell Shedd diz algo semelhante. Russell Shedd diz, o que diremos diante de Deus? Quando formos perguntados por que passamos tão pouco tempo com a Bíblia e tanto tempo ao pé da televisão. Muito bem. Simone Pinheiro, foi tremendo. Amém, pastor, entendo. Vou assistir novamente, muito edificante. Obrigado pela compreensão, irmão Simone. Muito bem, muito bem. Irmão Jailson disse, me adiantei e mandei o link no grupo. Olha aí, esse aí é primeira mesmo. Meus irmãos, deixa eu orar e terminar essa transmissão. Orar com vocês e por vocês. Pai Santo querido, te rendemos graças por esse estudo. Apesar das minhas limitações, Senhor, espero ter sido um canal teu que te honrou para abençoar os professores que estiveram acompanhando esse estudo. Abençoe cada um deles, iluminando mente e coração e preparando-os para a ministração da aula no próximo domingo para os seus alunos. As igrejas que já voltam, Senhor, às atividades eclesiásticas, concede tua graça, teu livramento, tua sabedoria e unção. As igrejas que ainda estão impossibilitadas por um decreto municipal ou estadual, concede também graça para esperar, para ser paciente, para ser prudente. E nos ajude, Senhor, para que mesmo à distância mantenhamos a comunhão, o contato e o interesse pelo estudo da palavra. Nos ajude a orar mais e melhor. Nos ajude a ler mais e melhor a tua palavra e viver em santidade e pureza. E que esses 4 frutos de um avivamento existam também em nossa vida. Quebrantamento, reverência, reparação do erro cometido, salvação ou o serviço em tua obra. Assim te oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Boa noite.